Até agora foram apresentados 3 vídeos com a simulação de 3 circuitos pneumáticos. Pelo que vocês puderam observar, o circuito foi montado de modo intuitivo, ou seja, analisando cada etapa do movimento da sequência que se deseja propor. Então, esse tipo de método experimental é também chamado de método intuitivo. Ele se aplica bem quando não há muitos movimentos e principalmente quando não há contrapressão de sinais. Vocês viram no slide que eu mostrei que quando o piloto está pressurizado, o outro não está, e vice-versa, ou seja, então não há contrapressão de sinais. Portanto, o método intuitivo ele pode ser aplicado. Então aqui nós apresentamos uma sequência de movimentos que nós podemos chamar de A mais B mais, A menos A menos. O que significa isso? A haste do cilindro A avança, chega ao final do curso, em seguida há um comando para que a haste do B também avance. Uma vez que ela avança e chega ao final do curso, um novo comando é enviado para a haste do A para que ela retorne. E ela retornando no início do curso, ela envia um comando para que a haste do B retorne. Isso aqui então pode ser mais bem visualizado analisando essa sequência de movimentos aqui de uma parte de um processo produtivo. Então o que nós temos aqui? Empilamento de materiais numa esteira, e uma vez que esse empilamento é completado, através da chegada das cargas, a haste do cilindro A ela avança, fazendo com que essa carga passe do nível inferior para o nível superior aí do processo produtivo. Logo em seguida, quando ela chega ao final do curso, a haste do B avança, fazendo com que toda essa carga vá para dentro da caixa. Terminado esse processo, então a haste do A pode recuar e depois a haste do B pode recuar. Então, ou seja, nós estamos vislumbrando na prática essa sequência A mais B mais, A menos B menos. Então, o método intuitivo, ele é também chamado método de movimento, e ele serve muito bem para acionar ou para montar o circuito como proposto aqui abaixo, o circuito A mais B mais, A menos B menos. Aqui nós vemos que o cilindro 1 ele é acionado pelo botão 1, 2, e aí a haste avança, toca a válvula de fim de curso 2, 2, esta ao ser acionada pilota a válvula 2, 1, que por sua vez faz a haste B avançar. Quando a haste B avança, ela toca a válvula de fim de curso 1, 3. Essa válvula de fim de curso 1, 3 aciona o piloto 12 da válvula 1, 1, que manda retroceder a haste do cilindro A, ou seja, recuar a haste do cilindro A. E quando essa chega ao final do curso, então ela dá o comando para que a haste do cilindro B recue. Então com isso o ciclo se conclui. Veja bem que aqui nesse circuito já houve uma pequena alteração em relação aos anteriores. Nos anteriores nós víamos a nossa unidade de condicionamento e dela derivavam as linhas para alimentar as válvulas de controle direcional. Neste circuito, por exemplo, aquela única linha que alimentava todas as outras, né, que seria nosso distribuidor, ela não aparece aqui. Dentro do pouco aparece também a unidade de condicionamento. O foco aqui é analisar a lógica, a sequência lógica desse circuito. Portanto, quanto mais limpo ele for, fica mais fácil de ser analisado. Sendo assim, cada válvula ela tem a sua tomada de pressão. Então nós vemos aqui 6 tomadas de pressão, né, 6 triângulozinhos, mas é claro que todas essas tomadas de pressão elas estão, de certo modo, alimentadas em um distribuidor. Bem, aquela sequência que nós vimos através de letras e do símbolo mais e menos, onde a letra designa a haste ou o respectivo cilindro, e o mais significa avanço e o menos significa retorno, também pode ser representado de outras formas. Então a gente vai ver aqui agora os diagramas de movimentos. Então aquela sequência que nós vimos anteriormente, ela pode ser expressa graficamente
através de retas inclinadas, retas verticais e horizontais. Então aqui a gente vê, por exemplo, uma espécie de uma grade ou um gráfico com uma linha em destaque em negrito, né? Essa linha destaca o movimento de cada cilindro. Então nós temos o cilindro A, cilindro B, e o movimento de avanço é aquele movimento em que a linha está ascendente, o movimento de recuo em que a linha está descendente. A condição de estar avançado é o topo da linha, o patamar superior, né? Vamos falar assim. E a condição recuada é o patamar inferior. Então a gente vê, por exemplo, que o avanço do A ele é representado pela linha inclinada ascendente do intervalo 1 ao intervalo 2, de modo que, enquanto isso, o B permanece recuado. Logo em seguida, o B avança e o A permanece recuado. O A recua, enquanto o B permanece avançado. Logo em seguida, a haste do B recua, enquanto a haste do A permanece recuada. Então, com isso, completa-se o ciclo. Nós temos aqui ao lado também o mesmo circuito mostrado anteriormente. Essa aqui é uma simbologia um pouco mais antiga, em que se mostra fisicamente as válvulas nos pontos onde as faces estão situadas. Então, a válvula B1, por exemplo, é uma válvula que está no início do curso da haste do A, a B2 é no fim do curso da haste do cilindro, a válvula 1 fica no final do curso da haste do cilindro B. Só que, ao mostrar esse circuito dessa forma, percebe-se que há sobreposições de linhas no desenho, né? E isso pode gerar confusão para quem não está habituado a interpretar circuitos pneumáticos. Então, aquela forma anterior de mostrar cada válvula próxima ao piloto que ele está acionando, e aí colocar aquela régua da distância à frente do cilindro e naquela régua destacar a posição de cada válvula, essa forma é mais moderna e deixa o circuito um pouco mais limpo. Então vamos ao próximo slide. Nós temos também uma representação em sequência cronológica daquele mesmo movimento. Ou seja, primeiro a haste do cilindro A avança e eleva a carga. Segundo movimento, a haste do B empurra a carga para a segunda esteira. Terceiro movimento, ou terceiro momento, a haste do cilindro A retorna à sua posição inicial. Por último, quarto momento, a haste do cilindro B retorna à sua posição inicial. Bem, a questão é que esse tipo de representação ela é fácil de entender no primeiro momento, mas ela não tem aquele aspecto visual, gráfico, que consegue expressar muito mais do que através desse texto em sequência cronológica. Nós também podemos expressar esses movimentos através de tabelas, né? Então, no primeiro movimento, A avança, B fica parado. Segundo movimento, A fica parado e B avança. Terceiro movimento, A retorna e B fica parado. Quarto movimento, A fica parado e B retorna. Temos ainda a indicação vetorial, onde nós colocamos a setinha para a direita significa avanço, para a esquerda significa retorno. Então aquela sequência pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Cilindro A avança, cilindro B avança, A retorna e B retorna. E por último, o diagrama de movimento, trajeto passo, pode também se transformar no diagrama trajeto tempo. Ou seja, o intervalo entre essas linhas verticais pode significar um intervalo de tempo em que cada movimento acontece. Então, já começou a colocar mais informação na parte gráfica. Aqui nós vemos, então, um diagrama de movimento, trajeto de tempo, que ele é bem completo, porque ele mostra não apenas os movimentos dos atuadores, como também a situação de cada válvula em cada momento nesse circuito. E aqui nós podemos ver ainda que no diagrama trajeto passo estão mostrando em que momento as válvulas atuam e que consequência esse movimento delas vai promover no circuito. Por exemplo,
A válvula 1-2, quando é acionada, promove o avanço da haste do cilindro A. E aí, essa haste toca a válvula 2-2, como está aqui no diagrama e no próprio desenho do circuito. Essa válvula 2-2, o que ela faz? Promove o avanço da haste do B. Então, a haste do B, de fato, que é 2-2, avança B. Quando o B termina de avançar, ele toca 1-3. Então, ó, quando o B avança, toca 1-3. E 1-3 vai fazer com que A retorne, de fato. 1-3 faz com que A retorne. E depois que A retorna no início do curso, ele toca 2-3 e 2-3 faz com que B retorne. E de fato, o 2-3 vai fazer com que B retorne. Então, o A é quem toca a válvula 2-3, mas faz o B recuar. Então, repara que em cada momento essas válvulas estão acionadas ou não. Aqui no caso, a condição acionada é a linha negrita que está no patamar superior. A condição desacionada é no patamar inferior. Só que esse estado ele muda abruptamente de um patamar para o outro, que é o que acontece com essas válvulas. Não é como no cilindro que o movimento ele é suave, informando, por exemplo, um avanço ou um recuo ao longo de um intervalo de tempo. Nas válvulas isso é bem diferente, ou seja, o acionamento ele é instantâneo e aí ela adquire a nova condição. Então vamos pegar, por exemplo, a questão da válvula 1-1. A válvula 1-1 é essa que dá o comando para o avanço ou recuo da haste. Então, no primeiro momento, ela muda de condição para promover o avanço e aí ela fica nessa condição até o momento em que a, a haste do ar ou cilindro A recebe o comando para que a haste recue, ou seja, essa válvula muda de condição. Então, quem faz esse efeito é quem? 1-3. 1-3 de fato dá o comando para o recuo da haste. Então é bem interessante porque aqui nós temos todos os estados dos elementos que compõem o nosso circuito pneumático. Isso aqui é interessante para quem trabalha com programação, porque aí, visualmente falando, ajuda a descrever a condição de cada elemento e aí o comando que ele vai promover no circuito. Este é o circuito A+, B+, A-, B-. Antes de simular os movimentos do circuito, vamos analisar aqui algumas questões interessantes. A válvula 2-3, pela sua simbologia, dá a entender que ela está inicialmente acionada. E de fato, porque ela está no início do curso da haste do cilindro A. E como o cilindro A ele parte com a haste recuada, portanto essa válvula está de fato acionada. Mas qual é a consequência disso? Nenhuma, porque veja bem, a pressão que chega até a válvula, ela chega ao piloto 12 da válvula direcional do cilindro B, mantendo a sua haste recuada. Então isso não é um problema para o circuito, uma vez que de fato ambas as hastes dos dois cilindros iniciam recuadas. Então vamos agora dar início à simulação. Só mais um detalhe também. Eu coloquei aqui 4 válvulas redutoras de fluxo, que é para poder ver o movimento mais lentamente. Porque se eu não fizer assim, o movimento é muito rápido e a gente não consegue ver se de fato a sequência é aquela proposta no circuito. Então vamos lá. Vou dar início então à simulação. Então a gente repara que a linha azul em escuro, ela denota aonde há pressão. Então veja bem que nessa válvula do cilindro A, a pressão chega pela conexão 2 do cilindro e da válvula, mantendo a haste recuada. O mesmo acontece também com o cilindro B. Além do que, temos ainda a pressão chegando pelo piloto 12 através da válvula 2-3. Então, nós temos aqui nas válvulas que acionam os cilindros, todas elas com as conexões de pressão interrompidas, ou seja, não passa adiante. Então, acionando aqui essa válvula, ela deu comando de avanço nessa válvula do cilindro A e imediatamente a pressão foi
para escape, porque essa válvula tem retorno por mola e esse botão não tem trava. Então vamos repetir mais uma vez essa simulação. Então, aí o cilindro A começou a avançar, tocou a válvula 22, essa acionou por sua vez o piloto 14 dessa válvula aqui, que acionou o avanço do cilindro B. Então vamos simular, porque mesmo assim ainda está sendo rápida a simulação. Então mais uma vez, ó, o cilindro A avança, toca a válvula 22, o cilindro B avança. Quando ele toca 1,3, 1,3 dá o comando de retorno da haste do A. Quando ela chega no início do curso, dá o comando de retorno da haste do B. Então, de fato, eu tenho A mais, B mais, A menos, B menos. Vamos ver mais uma vez aqui só para confirmar a sequência. A mais, B mais, A menos, B menos.